Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, um prazer estar falando com todos vocês aqui, seja muito bem-vindo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para poder acompanhar todo o conteúdo. Estamos aqui para mais uma gravação do nosso querido podcast, mais um episódio. Olha só, hoje eu estou recebendo um amigo querido de muito tempo, profissional, que está aqui para compartilhar um pouquinho da história dele, nosso querido Thales Peterson, ele que é treinador de futebol e é Mindset Coach também. Ele mora nos Estados Unidos, está visitando aqui o Brasil e vai contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como é que tudo aconteceu na sua vida, para que tanto eu e você possamos conhecer um pouquinho com mais detalhes toda essa história. Então convido você a estar conosco agora para assistir mais uma gravação do episódio, do nosso querido episódio do nosso querido podcast. Valeu, galera! Beijo! Vamos então junto aqui. Thales, seja muito bem-vindo, um prazer receber você aqui, querido. Prazer é todo meu, agradeço o convite. Que maravilha. Amizade de longa data. Não é? Realmente é muito legal. Não só estar aqui, como revê-lo e ver como você está indo bem na carreira, na família e com tudo mais. Prazer é meu estar aqui. Eu tenho um prazer imenso poder te receber aqui, como eu abri aqui falando um pouquinho da nossa amizade. A gente já se conhece há muito tempo. Acabamos de descobrir agora há pouco que a gente estudou na mesma escola, mas ainda não se conhecia, né? Talvez eu ali com uns 12 anos e você com uns 14 anos. E é bem legal. E depois a gente veio se conhecer um pouquinho depois, já dentro do esporte. Por diversas vezes eu abordei esse assunto aqui falando da questão do esporte. Agora é legal porque ter alguém que vivenciou essa época junto vai ser bem legal. E ali a gente jogou, né? Para quem não sabe, a gente jogou tênis junto. A gente participou de muitas coisas legais, uma época muito gostosa e se conheceu, enfim, vivenciou muita coisa. Mas onde que a sua história começa, tanto no tênis, depois disso? Como é que a vida se desenrolou por isso? Eu sempre fui um cara que fui do esporte. Sempre gostei muito, sempre joguei, sempre fiz tudo. Comecei no tênis e no futebol. Isso era uma qualidade, mas também foi algo que depois eu fui aprender que acabou me atrasando um pouco. Porque eu jogava tanto tênis e futebol, eu tinha uma certa facilidade para jogar. Então, eu não sabia lidar muito bem com as dificuldades de cada esporte. Então, eu jogava muito bem o tênis, só que quando o tênis ficava difícil, ao invés de enfrentar as dificuldades, o caminho mais fácil para mim era jogar futebol. E no futebol acabou acontecendo a mesma coisa. Eu sou nascido em dezembro de 79. Então, quando o meu ano bom era 79, 80, eu jogava, era titular, estava com confiança. Mas se era, por exemplo, ano 78, 79, eu jogava contra meninos que eram janeiro de 78 e eu dezembro de 79, são quase 2 anos de diferença. Então, não estava indo bem no futebol, o que eu fazia? Voltava para o tênis. Então, eu sempre fiquei nessa pula de um para o outro, pula de um para o outro, vai e volta. Acabei jogando num nível legal, os dois, tanto o futebol quanto o tênis, mas eu acho que eu poderia ter ido um pouquinho mais longe se eu soubesse que a dificuldade faz parte do processo, não tem como evitar. Então, a minha vida sempre foi isso aí, os dois esportes são os meus principais. Aproveitando um pouquinho disso, eu acho que tem duas visões. A primeira delas, que eu acho que fica muito claro, né? Ninguém cresce na dúvida, tem que ter certeza. Então, eu acho que nesse momento, a dificuldade, ela gerava dúvida dentro da sua cabeça que fazia com que você ficasse nessa confusão. E a gente sabe que tudo na vida você cresce na certeza, precisa ter certeza daquilo, enfrentando as dificuldades. Tem coisa, você contou isso agora recentemente sobre essa dificuldade mesmo, a gente estava junto, e para mim é uma novidade, porque eu não tinha essa realidade na época, eu não entendia que você estava numa dificuldade, você simplesmente para mim era assim, poxa, o Thales joga muito bem o tênis, e por que de vez em quando ele vai lá no futebol, ele fica indo, mas não tinha essa percepção técnica do porquê você fazia isso, né? E com certeza a gente sabe que em qualquer coisa, essa mudança de foco, ela gera um desgaste e é muito ruim. Mas são coisas da vida, né? Só se aprende passando. Não tem como adivinhar, né? Com certeza. E dali em diante você seguiu, depois que você parou de jogar tanto tênis quanto futebol, quais foram os próximos passos? Eu fiz faculdade de Educação Física. Eu sou formado na ESEF, em Jundiaí. Que legal. E ainda quando eu estava na faculdade, eu comecei a fazer um estágio com um amigo do meu pai,
que era treinador de futebol, e ele tinha uma empresa nos Estados Unidos. Legal. Comecei a fazer um estágio não remunerado a princípio, e aí depois virou um estágio remunerado, mas ganhava bem pouquinho na época. Mas a razão de eu ter continuado com ele é que tinha a promessa de ir para os Estados Unidos, e sempre foi um sonho que eu tive, de morar em outro país, experimentar outra cultura. Legal. Eu já tinha ido quando eu ainda estava no colegial. Sim. E eu tinha um sonho de fazer faculdade nos Estados Unidos, mas eu não consegui, por diversas razões. Eu ainda queria, estava nessa de vai no tênis, vai no futebol, acabei voltando pro futebol. Sim. Tentei jogar profissional, comecei a fazer direito, Olha só. não gostei. Fiz 6 meses, falei, não, isso aqui não é para mim, eu sou um cara esportista mesmo. Aí eu acabei voltando para Jundiaí, eu morei em São Paulo uma época, acabei voltando para Jundiaí, fiz faculdade de Educação Física, me formei em dezembro de 2003, em março de 2004 eu mudei para os Estados Unidos. A intenção, a princípio, era ficar de 3 a 5 meses. Tá. Então, 15... de início, você foi com essa ideia, não era ficar eternamente. Tá. O intuito era ficar de março até mais ou menos o verão lá dos Estados Unidos, que é mais ou menos junho, julho. Tá. Só que eu fui e acabei ficando. 15 de março de 2004. Olha só. Eu fui para o Novo México e acabei morando com uma família americana. A família basicamente me adotou. Olha. Tenho contato com eles até hoje, são meus queridos mesmo, e o fato deles terem me tratado tão bem, eu acabei ficando, acabei gostando e não voltei mais. E quando você foi, você já falava inglês ou não? Eu estudava inglês aqui no Brasil. Tá. A minha professora de inglês morava na frente da minha casa. Tá. Então, às vezes, você sabe, a gente não gostava muito de escola, tal, ainda mais fazer coisa extra. Às vezes eu tentava não ir na aula, mas como a minha casa era na frente da casa dela, várias vezes ela vinha tocar a campainha da minha casa e falar, ó, tem aula agora, você não vai? Aí eu tinha que ir. Então, eu falava um inglês básico, eu tinha um vocabulário razoável e tinha uma gramática boa. Legal. Então, isso facilitou a minha jornada, né, inicial ali. No idioma. Sim. Mas não é uma coisa fácil, mas hoje eu entendo que você tem uma base, apesar de muita gente não querer estudar, não querer fazer, continua porque vale a pena. Que legal. E chegando lá, a perspectiva de 3 a 5 meses, qual foi o momento que você entendeu que você ia ficar? Quando eu comecei, realmente, eu fui para trabalhar já com futebol. Então já foi para isso. Já fui para isso. Desde o princípio, eu trabalhei sempre com futebol lá. E quando eu vi que o futebol lá ainda estava bem no começo, que o pessoal ainda era bem amador mesmo. Hoje está muito mais desenvolvido, mas ainda está um pouco atrás. Então, você imagina há 20 anos. Isso que eu imaginei. Eu gostei muito do lugar, o pessoal gostou de mim, eu comecei a perceber que eu poderia mudar a vida de algumas pessoas, de algumas crianças, você ensinar coisas para elas que elas nunca tinham visto. E quando eu comecei a perceber mesmo que eu ia dar os treinos, as crianças prestavam atenção, eu comecei a melhorar no inglês, eu comecei a entender o que todo mundo falava. Legal. Realmente eu comecei a tomar gosto por aquilo e falei... Tipo, acho que eu quero ficar por aqui. Acho que eu tô gostando. Olha, que legal. Que bacana. E isso trabalhando já... A primeira função que você teve já foi de treinador ou ainda não? Era assistente. Essa pessoa que eu fiquei na casa dela, ela chama Valerie, ela era a treinadora do time. Eu fui como assistente dela. Então, eu era assistente do time dela, do grupinho de menininhas de 9, 10 anos. Então, eu usei isso também para aprender bastante o idioma e aprender relacionamento, como lidar
com crianças mais novas também. Nunca tinha trabalhado com meninas. E isso é uma área que nos Estados Unidos é muito normal. Tá. As meninas jogam bastante futebol. Então, foi nessa área que eu fui me desenvolvendo também. E uma Sempre coisa foi como treinador. legal que você está falando, eu acho que isso é importante para todo mundo em qualquer área que está começando, é aproveitar as oportunidades. Eu acho que isso é interessante, né? Então, você está ali investindo em você, na sua carreira, mas aproveitando as oportunidades. Desde aqui, de trabalhando aqui, depois tendo a oportunidade de ir para lá, e ali sim, com as meninas, iniciando isso. Isso é muito legal, é bacana de ver isso. Eu acho que, como você diz, esse relacionamento e aproveitar a oportunidade é tudo na vida. É assim, vai passar na frente de todo mundo, mas tem que aproveitar, né? Com certeza. E o que foi acontecendo, né? Essa história sua começou exatamente assim, com essas meninas, e como que foi decorrendo isso depois? Eu estava ainda trabalhando para a empresa dessa pessoa que me levou para os Estados Unidos, a pessoa que eu fazia os camps, clínicas lá pelos Estados Unidos. Então, eu trabalhava com esse time de meninas e no verão lá eu viajava dando camp. Eu conheço quase todos os estados americanos, sempre viajando através do futebol. Então, eu fiquei lá durante quase 2 anos e depois a pessoa que era dona da empresa me levou para Miami. Então, do Novo México, eu mudei para Miami. Em Miami, ainda continuei trabalhando com ele. Foi em Miami que até tem uma foto minha depois que a gente vai mostrar, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Romário. Que legal. O Romário veio para jogar, ou foi para jogar nos Estados Unidos, na época que eu estava trabalhando lá em Miami. Então eu tive a oportunidade. Ele foi jogar, na época era USL, a segunda divisão dos Estados Unidos. Que legal. E ele já com 40 anos e mesmo assim foi o artilheiro. Olha. Então eu tive o privilégio de estar em Miami na época que ele também estava. Que legal. Aí de Miami eu acabei me mudando para Califórnia. Mudei para Los Angeles. Em Los Angeles eu fiquei a maior parte do tempo. Foi lá que eu fundei um clube de futebol. A gente não tinha nem... Saiu do zero, não tinha nada. Não tinha nome, não tinha nada. Eu arrumei minhas malas de Miami. A empresa que ele tinha, ele acabou... não continuou. Então, foi naquele momento que eu falei, eu não quero voltar ainda para o Brasil. Eu acho que eu tenho mais que arriscar. Tenho alguma coisa que fala que eu ainda vou ficar aqui. Arrumei 2 malas, coloquei tudo que eu tinha e mudei para Los Angeles. Quando cheguei em Los Angeles, não sabia nem quem ia me buscar no aeroporto. Desci do avião, falei, o máximo que pode acontecer é dar errado. E se der errado, eu volto para o Brasil. Mas em Los Angeles, as coisas acabaram dando certo. Eu fundei um clube. Legal. E nesse clube eu fiquei mais de 15 anos. Caramba. A gente conversou em off, né? E você falou um pouco desse clube, você falou exatamente isso. Pô, não tinha nome, não tinha nada, a gente começou do zero. E ainda mais numa época do futebol lá diferente do que é hoje em dia, obviamente, né? E depois o time foi disputando campeonatos e tal. Eu acho que isso te ensinou muita coisa, né? Quando você diz aí 15 anos, são 15 anos de muito aprendizado. Muito aprendizado. Para quem está começando, para quem está fazendo alguma coisa... Você fala muito quem é empreendedor. Sim. No começo você tem um ditado nos Estados Unidos que fala no começo você tem que colocar diversos chapéus. Você tem que trocar o chapéu do dono para o cara que vai limpar, que vai fazer isso ou aquilo. Então no começo do clube eu fazia de tudo. Desde ser treinador, como pintar o campo, colocar rede, colocar trave, ir atrás de jogador, recrutar, fazia de tudo. Então, no começo, realmente a gente não tinha nada. A gente começou com a ideia de ter um clube e de ser um dos melhores clubes dos Estados Unidos. Mas você só consegue alcançar os seus objetivos com muito trabalho. Claro. Demorou, foi um processo lento, mas isso foi a maior escola que eu já tive. Não foi faculdade, não foi estágio, não foi nada. Foi colocar a mão na massa na prática. E você acha que nessa construção, por diversos momentos, muito mais tinha a ver com propósito do que financeiro? Construindo tudo isso? Não era uma questão de dinheiro que estava fazendo sentido? Era você realmente ter fé.
Tá. De você tá dando os passos sem saber se o chão que você tá pisando tá sólido ou tá ainda meio bambeando. É você realmente, você tem a ideia, você tem um propósito, você tem um sonho e você vai atrás dele. Que legal. Isso que eu acredito que é você realmente confiar no que depende de você. Que legal. Você continuar fazendo, acreditando, não só pelo lado financeiro, que é muito importante, Claro, é óbvio claro. que a gente tem que sobreviver, mas quando você tem um propósito maior, e o meu sempre foi, até tem algumas histórias que depois eu posso compartilhar de alguns meninos que a gente conseguiu levar do Brasil para os Estados Unidos, que acabaram ficando lá, que mudaram legal. a vida. Tem meninos que vieram da favela do Rio de Janeiro, que hoje estão lá casados, estáveis. Esse tipo de coisa, esse tipo de mensagem que você consegue realmente trazer através do esporte, mudar a vida das pessoas através do esporte, sempre foi uma das razões que eu sempre fui apaixonado pelo que eu faço. Que legal. Eu imagino, eu te fiz essa pergunta porque é exatamente isso. Acho que começando do zero, é lógico como a parte financeira é importante, mas é difícil você ter essa conciliação desde o início, né? Primeiro vem uma construção e, obviamente, depois você acaba até colhendo frutos, mas para mim a força dessa construção tem a ver com esse propósito. É isso que vai te dar gás, é isso que vai fazer com que você continue. E eu tenho o costume de dizer para a galera, se você não tiver isso, muito provavelmente você vai parar no processo. Durante a jornada você vai parar, porque aquela continha de mais e de menos o tempo todo fazendo, ela não é ela que vai te levar. O que vai te levar é o propósito. Então é muito legal ver você falando isso e principalmente tocando isso. E aí você seguiu essa história. E no final de tudo isso, ou vamos dizer, na continuidade de tudo isso, o que fez você pensar em mudar um pouco isso? A vida acabou dando... eu tive o retorno profissional, que eu sempre sonhei. Tá. Meu sonho era ser jogador de futebol profissional. E eu acabei me tornando treinador de futebol profissional. Não só sendo treinador, mas treinador do clube que eu havia fundado há mais ou menos 12 anos. Então, realmente foi um sonho que eu tinha. Consegui chegar lá do lado profissional, mas o lado pessoal, o lado familiar acabou sofrendo um pouco. Legal. Então, eu sempre fui bastante obcecado pelo trabalho, pela realização. Eu sou um cara muito competitivo, sempre queria ganhar. Meus times sempre vestiram essa camisa também de você pode perder, mas você tem que perder lutando. Claro, claro. Então, eu sempre fui um cara que sempre dei o meu melhor dia após dia. E o lado pessoal acabou sofrendo um pouco. Eu tenho 2 filhos, uma filha que hoje tem 13 anos e um filho que tem 8. E na época que eu cheguei a ser treinador do profissional pelo lado financeiro, estava estável, eu era um dos donos do clube que eu havia fundado, era treinador do time profissional, mas eu acabei me separando. Tá. Então, esse lado fez com que eu acordasse, vamos dizer, para o outro lado. Não só ficar focado em uma coisa. Não estou falando que não seja bom. É bom, desde que você consiga balancear. E foi até algo deixa eu te fazer, desculpa te cortar, te fazer uma pergunta que eu acho que é interessante, esse assunto é importante. Você acredita que o preço pago, você já sabia dele antes e isso foi uma decisão consciente? Ou você acha que não? Foram acontecendo coisas, pô, eu tô pagando esse preço, agora que eu entendi que eu tô pagando esse preço e depois você pensou, ou não, foi programado? Não foi programado, porque as coisas foram acontecendo, as coisas foram se desenvolvendo de uma maneira que, como eu falei, por eu ser um cara muito competitivo, eu sempre me foquei nisso, querendo ser melhor e melhor que eu mesmo e tentando levar essa mentalidade para todos os jogadores e tudo, e não era algo que eu consegui lidar do lado pessoal. Então foi algo que, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria nessa época que eu tentaria ter encontrado um equilíbrio maior entre o trabalho, o foco no trabalho e também o foco na família, nas crianças, na minha ex-esposa, em tudo mais.
Legal. Eu te fiz essa pergunta porque eu já ouvi respostas bem diferentes. Tem gente que já me falou que foi consciente, sabia do preço que ia pagar e estava disposto que a história fosse dessa maneira, né? E tem gente que, não, eu descobri no caminho que isso estava acontecendo. Então, eu acho que são pontos de vistas diferentes, obviamente, né? E eu acho que quando você tem esse objetivo, cara, vou focar, vou fazer, né? Você pode estar sabendo ou não, né? Mas tem que estar disposto. Eu acho que é isso. A bola anda para frente, nunca para trás. Então, faz parte, né? E eu sei que você dali começou a pensar num projeto diferente, começou a pensar em coisas diferentes, tanto que depois você acabou mudando, né? Você estava lá na Califórnia e agora já está na Flórida, né? Acabou mudando. Essa virada ali teve a ver 100% com esse lado pessoal e essa questão de vir para um novo projeto. Teve algum start principal que você falou, cara, eu tenho um propósito, mas eu acho que isso está me chamando a atenção? Eu mudei para a Flórida, basicamente do mesmo jeito que eu tinha ido da Flórida para a Califórnia, eu voltei da Califórnia para a Flórida. Coloquei tudo num carro, deixei tudo que eu tinha para trás. Acho que 15 anos depois, né? 15 anos depois eu fiz o caminho inverso. Mas do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Trás e... Deixei tudo para trás e mudei. Tinha um amigo que estava precisando mais que eu na época. Então, deixei todos os meus pertences para trás. Ajudei ele a montar o apartamento dele. Deixei tudo que você imagina. Sofá, cama, televisão, máquina de lavar, de secar, tudo. Mobiliou a casa dele, foi o padrinho dele. Mobiliei a casa dele e eu sempre tive muita fé que quando eu precisasse, as coisas iam acontecer e iam chegar para mim. Então, coloquei tudo dentro do carro e me mudei de volta da Califórnia, voltei para a Flórida. Pelo fato dos meus filhos irem mudar para a Flórida também. Então, como eu falei, que se eu pudesse voltar no tempo, eu faria as coisas um pouco diferente. Então, eu vou fazer as coisas diferentes dali em diante. O que passou, passou. Claro. Foi algo que eu aprendi, foi uma escola muito grande, que você só aprende realmente fazendo. Claro. Esse tipo de coisa não tem como você ler em nenhum livro. Então, eu fui aprendendo isso e agora que eu mudei para a Flórida, o meu foco é realmente ensinar às pessoas algo que eu não sabia. Que é exatamente o que você falou. Existe um preço a ser pago. Sim. Que você vai pagar um preço, você vai. Claro. Depende do tamanho do seu sonho, do seu objetivo, de quanto você está empenhado. Exato. E o meu sonho hoje é poder ter um negócio que eu consiga ficar mais perto dos meus filhos. Que legal. Que eu tenha mais tempo para ficar com eles. Então, o projeto que eu tenho hoje é exatamente isso que eu busco. Ter mais liberdade realmente de tempo para poder ficar com eles. Primeira coisa bem legal, Thales, que me vem à cabeça é olhar para você. Hoje você tem 45, né? Vou fazer 45 em dezembro. Vai fazer em 44. Que dia que você faz? 10 de dezembro. Eu faço 17, eu não sei se você sabia. Uma semana. Uma semana depois, né? Você é Sagitário também, né? Sagitário. Eu faço 17. E uma coisa que me chama a atenção, e eu acho que isso já é um grande ensinamento para todo mundo, partindo do ponto onde você está me dizendo, poxa, eu quero ajudar as pessoas, eu acho que a gente parte de um ponto onde, com, vamos dizer, 44 anos para 45, topando começar de novo na vida, né? Mudando, saindo com algumas coisas e, cara, deixando tudo para trás, e principalmente numa nova empreitada. E aí a gente fala isso profissionalmente, né? Tudo a ver com o que você fazia, obviamente, é por isso que você está começando, mas não tendo medo, não tendo receio. A gente esbarra em muitas pessoas que o fato da idade, muitas vezes para elas são algum empecilho, sabe? Tipo, Sim. Poxa, mas eu tenho tantos anos, eu escuto muito isso. E eu sempre tento rebater dizendo assim, cara, antes tarde do que nunca. Então você tem que fazer, toda a idade ela é válida, né? Mesmo porque tem muito a ver com a cabeça é que comanda as coisas. Então, acho que você já começa muito bem por isso. Por não ter receio aos 44 anos de dizer, cara, eu vou começar nessa jornada aqui, pegando tudo que eu vivenciei, tudo que eu passei e ajudar pessoas. Então, isso para mim é um ponto bem positivo, bem legal. É o que eu acredito. Você está começando de novo, mas você não está começando do zero. Aí, legal. Você teve já muitas experiências que te ensinaram coisas que não tem como você aprender, como eu falei, lendo. Sim.
fazendo estágio em algum lugar, é você fazendo mesmo, você colocando a mão na massa, é vivenciando. Então, você recomeça, sim, você recomeça, mas é o que eu sempre falo, deu errado, que bom. Isso significa que eu estou um passo mais perto de conseguir fazer o certo. Exatamente. Então, não é eu ter medo, mas e se der errado? Legal. E se der certo também? Pois é. Também é legal. Então, eu não tenho problema nenhum em recomeçar, em tentar. Eu não acredito que existem falhas, existem erros. Isso, para mim, são passos em direção ao seu objetivo. Claro. Que você vai falhar, vai ter dias ruins, vai ter momentos ruins, difíceis. Claro. Às vezes um chefe que é um cara mais difícil, você vai ter isso? Vai. Independentemente do ramo que você esteja. Sim. Então, o que eu sempre ensino os outros não é você evitar as situações ruins. É você aprender a lidar com a situação ruim quando ela chegar. Claro. Que ela vai chegar, isso é um fato da vida. Claro. A gente faz parte da natureza. Não existe só sol, verão, existe primavera, outono, inverno, existe chuva, existe céu ensolarado, nublado. Então, essa é a vida. Isso é o ciclo da vida. Exato. Então, não é você, mas eu quero que sempre esteja sol. Então, você vai quebrar a cara. Exato. Vai ter um dia nublado? Vai. Então, eu me preparo para quando o dia fique um pouquinho mais nublado. Sim. Então, é isso que eu ensino às pessoas hoje. Que você vai passar por momentos ruins? Vai. Então, não tenha a expectativa de não ter problemas. Legal. Vai recomeçar, vai ter alguns empecilhos? Vai. Legal. Aprenda com eles. Dê mais um passinho em direção ao seu objetivo. É o preço que você quer pagar. Que você vai pagá-lo? Vai. Não tem jeito de escapar. Não tem jeito, não tem jeito. Que legal, bacana. Eu vou pedir para trazer aqui agora o seu logo, né, do que você está trabalhando, exatamente que você iniciou esse projeto. The 1% Club, é assim? Isso. Cara, um dia eu aprendo a língua. Vai aprender, vai aprender. Nem que seja na marra, eu aprendo. O que significa body and mind? Body and mind. Ah, maravilhoso. Eu falei certinho, né? Tá bom. Tá bom. Até pelo logo você consegue ver que é corpo e mente. Tá. Para mim tem sempre essa junção. Um dos mantras que eu uso sempre é que a ação ela vem depois que você começa a fazer alguma coisa. A maioria das pessoas pensa o quê? Quando eu estiver me sentindo melhor, eu vou na academia, eu vou andar, eu vou fazer alguma coisa. Eu penso que é totalmente o contrário. Tá. Quando você não está se sentindo bem, esse momento requer uma ação. Por menor que essa ação seja, depois que você começa alguma coisa, vai mudar o seu espírito, vai mudar o seu estado astral, vai mudar tudo. Você vai ficar mais disposto, não é do outro jeito. Você está deitado no sofá querendo que a motivação chegue, a motivação não vai chegar. Exatamente. Levanta do sofá, vai andar, vai fazer alguma coisa que você com certeza vai mudar o seu humor. Então, legal. O que eu aprendi a razão de chamar The 1% Club é você consegue ser 1% melhor do que você mesmo foi ontem. É o que eu falei antes, não é você querer que não tenha dias ruins. No dia ruim, você consegue ser 1% melhor do que ontem? Então, a batalha é você contra você mesmo. Que legal. Você contra a sua cabeça, os seus medos, as suas inseguranças, a voz na sua cabeça que está falando, não, mas aqui está confortável. Fica, não vai. Fica aqui mesmo, não sabemos o que vai ter do outro lado. É isso mesmo. É isso que eu falo, você consegue. Até amanhã, você consegue. Depois de amanhã, aí já não sabemos. Então, um passinho diário, todo dia. E todo dia sem exceção. E é o que eu falo, do corpo e da mente. Legal. Vai ter dias que você consegue trabalhar o corpo? Sim. Vai ter dias que você não vai conseguir, tá cansado, tá doente, tá estressado? Vai. Então, nesse dia, você consegue trabalhar a sua mente. E eu ensino diferentes técnicas. Visualização,
respiração, meditação. Então, Legal. sempre trabalhando os dois, o corpo e a mente. E aí você criou esse programa, na verdade. É um programa que você tem. Isso hoje ele está mais voltado a atleta ou não só atleta? Tem os dois lados. Tá. Eu tenho um programa para os atletas e um programa voltado para a pessoa que eu necessitava e não tive essa ajuda. Tá, Então, legal. pode ser tanto para a pessoa que busca estar um pouco melhor, seja no ramo profissional, pessoal, tanto para o atleta que queira buscar um nível mais alto. Eu comecei o programa trabalhando com jogadores profissionais de futebol, que Legal. foram meus jogadores no passado, e hoje eu trabalho tanto com jogadores que queiram ir para o profissional, jogadores que já estão no profissional, até com atletas de 9, 10 anos, que eu ensino também eles já entrarem nessa jornada da melhora. Não é a jornada de você esperar a perfeição. Claro. É a jornada do desenvolvimento, de você ser melhor hoje do que você foi ontem. Então, isso aplica tanto para atletas quanto para pessoa que busca algo mais. Claro. Algo que ela queira melhorar. E eu acho bem legal, na verdade, assim, a gente olha para o desportista e sabe da importância desse lado nele, né? Nós estamos num período de Olimpíada e me parece que é a primeira vez que a delegação leva um número grande de profissionais para cuidar desse lado. Eu vi uma reportagem em cima disso. É a primeira vez que está levando porque há um problema gigantesco em cima dos atletas, né? De mentalidade, vamos chamar de um burnout em cima do cara que é atleta e ele pirar naquele momento, porque a pressão é grande, a gente sabe de N situações. Então, eu acho que quando você fala desse programa para mim, eu acho que ele vem de encontro com tudo isso. Cara, eu preciso te ajudar na tua mentalidade, naquilo que você vai pensar, nesses comportamentos mentais, para que você consiga conduzir sua carreira também de uma maneira que seja sadia e que você fique nela. A gente sabe que tem muita gente que sai exatamente por esse problema. Às vezes tem talento, às vezes é muito bom naquilo, mas mentalmente, eu vou até trazer, é uma história que eu já contei isso nos meus treinamentos, até falei para minha esposa já disso, e a gente participou, não sei se na mesma época, mas a gente viu. Eu conto muito da história de Marcelo Rios para a galera. Uhum. Para mim, ali é o ápice da questão da mentalidade do esporte. A gente tem uma pessoa extremamente talentosa, uma pessoa que, por diversas vezes eu vi a gente dentro da nossa comunidade na época dizendo assim, ele faz o que ele quer com a bola, ele põe na onde ele quer, ele não precisa correr, ele faz tudo de uma maneira, não sei se eu posso dizer isso, displicente, e ele faz o que ele quer. A facilidade era tão grande que a maior dificuldade que ele teve não é na onde todo mundo treina para ficar bom. Foi na própria mentalidade. Um cara que se aposentou muito cedo, deixou o circuito muito cedo, e o pouco que eu li depois dizia muito sobre isso. A parte mental era o lado mais fraco, porque a facilidade era tão grande que, eu acho que, não sei se você pensa que nem eu, a pessoa não dá valor. Sim. Eu não sei se você vai nessa mesma linha de raciocínio. Tudo que é muito fácil, a gente vai pecar por um outro lado de não dar valor. Esse exemplo para mim sempre eu guardei até hoje para mim, porque a facilidade dele era muito grande. Só que a mentalidade aí tinha. E dentro do desportista, né, desse cara, puxando um pouco por isso que eu te falei, quais são os principais problemas que esse atleta enfrenta? O principal motivo é as pessoas acharem que o talento, apenas o talento, vai ser suficiente. Exato. Então tem muita gente, você pode pegar qualquer ramo, empresário, artista, músico, atleta, todo mundo precisa ter disciplina. Sim. Todo mundo precisa, é o que eu ensino, todo mundo precisa ter hábitos, rotinas, de você entender que você não é só o seu corpo. O corpo consegue fazer, exemplo do Marcelo Rios, com o corpo ele conseguia fazer tudo. Exato. Mas com a mente, não. Então é você conciliar os dois. É você entender que você é muito mais do que carne e osso. Não adianta a gente querer ser robô. A gente é consciente, a gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente tem uma voz dentro da nossa cabeça que fala com você de duas maneiras. Exatamente. A primeira maneira é uma voz que você escuta e a segunda maneira é essa voz te mostra imagens. Você visualiza coisas.
E através dessa voz, que ou ela fala ou ela te mostra imagens, ela gera sentimentos. Sim. Sentimentos, emoções, que se você não aprender a lidar com elas, você vai ter problemas. Com E depende do tipo de problema. Eu sou muito fã do Novak Djokovic, que acabou de ganhar, a medalha inclusive de ouro. a medalha de ouro. E ele, numa entrevista, alguém fala para ele: isso é um dom que você tem de saber lidar com a sua mente e tal. Ele fala: não é um dom. Dentro da minha cabeça tem uma tempestade acontecendo, Legal. mas eu treino para que aquilo não fuja do meu controle. Então, o que eu acho, a maioria das pessoas trabalham muito no corpo, trabalham muito em um lado, eu estou falando principalmente dos desportistas. Claro. E não trabalham o suficiente na parte mental, que é você entender que você vai ter momentos difíceis, Claro. você vai ter competições que você não vai conseguir dar o seu melhor, você não vai conseguir ganhar sempre, você vai perder? Vai. Então é você, como que eu lido com a derrota, como que eu lido com um momento mais difícil. O Marcelo Rios, por exemplo, você chega a ser número 1 do mundo, você acha que você chegou no topo. Exato. André Agassi é outro. Exato. Chegou número 1, depois caiu para 1000 e pouco também, Exato. porque não soube lidar com a parte mental. Você vai passar dificuldades? Vai. Exato. Você é empresário, você sabe. Vai ter semanas ruins, meses ruins, dias ruins? Vai. Como você lida com isso? Se você não souber lidar, é aí que as suas emoções vão tomar conta de você. Exatamente. É o contrário, é você tomar conta das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. Uma analogia que eu sempre uso é: você vai dirigir. Você vai estar dirigindo o carro. O seu intuito é chegar no seu objetivo final. Claro. Tem horas que o carro vai estar puxando um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. Tem hora que a rua vai ter buraco, vai passar por situações ali que vai ser um pouquinho mais difícil. Mas o seu intuito é que você consiga chegar no seu objetivo, é ficar no meio da rua. Legal. Tem horas que vai um pouquinho para lá e para cá? Tem, vai. Então é isso que eu falo, que são os momentos que você tem que manter o controle da direção. Claro. Se aconteceu alguma coisa ruim e você larga a mão do volante, o carro vai bater. Claro. Então é você aprender com o tempo, com a experiência, com alguém te ensinando técnicas. É você se manter centrado, focado. Você aprender que pouco a pouco, dia após dia, você consegue. Que maravilha. Você consegue lidar com a sua mente. Você aprende. Que legal. É o que eu falei antes, de artista, músico, o que seja, qualquer ramo. Você precisa ter disciplina. Sim, As pessoas que chegam no topo, não necessariamente elas são mais talentosas que você. Exatamente. Elas têm uma qualidade, elas desenvolveram uma disciplina que elas conseguem passar pelos momentos difíceis sem largar tudo, sem sair do tênis e ir para o futebol, sem sair do futebol e ir para o tênis. Então, sem ficar ali. É por isso que eu fiquei apaixonado por isso. Claro. Acho que vem da sua deficiência nessa época, disso que trouxe para você hoje. Exatamente isso. Eu não soube enfrentar a dificuldade que, se eu soubesse, teria me levado num nível mais alto. Que legal. Então é por isso que eu me apaixonei por isso, para ensinar aos outros: calma. Claro. Calma, é Claro. normal. Vai passar por momentos difíceis. E vai, Claro. não tem jeito, é a vida. E você tocou em 2 pontos que é fundamental para mim: disciplina e como as pessoas reagem perante ao que acontece. Esses 2 pontos, para mim, eu bato bastante em cima deles, porque para mim é o que acontece. Eu já cheguei a dizer para a pessoa: olha, às vezes não há diferença entre a gente na forma de fazer algo, mas há diferença na hora que as coisas acontecem, como eu reajo e como você reage. Então, quando você tem disciplina e entende isso, aí muita coisa começa a mudar. Aí, para mim, já faz muito mais diferença. Eu acho que os profissionais de alto nível acabam realmente ingressando em grandes conquistas exatamente por causa disso. O Djokovic, eu acho que é um cara sensacional em cima disso, o maior vencedor. Acho que a Olimpíada era o último título que faltava para ele. E outra, ele está com 37 anos. Não estou falando de alguém que está com 37 anos. E a gente sabe que a idade pesa no esporte, isso é óbvio, né? Mas agora, pode passar, Rafa, para mim. Eu entendi um pouco mais, acho que na próxima foto nós vamos ter aí
E agora para mim fez mais sentido a questão do logo, né? Corpo e mente. Porque eu lembro que eu peguei as fotos, e eu vi a primeira, vi a segunda, e olhei e falei... Rapaz, estou tentando entender aqui, e aí faz sentido aquele escrito embaixo, né? Que é o corpo e mente junto, é por isso que tem isso dentro do logo. Vamos ver algumas fotos aqui, a gente fala mais já sobre o programa, pode passar. Aqui é você, lá nos Estados Unidos, né? Ainda no treino? Isso, exato. Esse aí foi quando eu comecei a trabalhar com o futebol profissional no clube que eu havia fundado. Então, esse foi um momento realmente foi especial. Porque foi você alcançar um objetivo depois de tantos anos. Então, isso é um problema que existe na sociedade hoje, que as pessoas, se elas não veem resultados rápidos, elas param, elas desistem, elas vão para o outro lado, começam outra coisa. Tá me fugindo um pouco o termo aqui em português, mas é o problema da dopamina. Acho que é imediatismo, precisa ser na hora. Se não for na hora, a pessoa não quer mais, não deu certo, eu sou fracassado. E isso, para mim, é um dos principais problemas de hoje em dia. Então, na profissão de treinador, eu não sei como é lá fora, né? Talvez nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, isso é a maior expressão do imediatismo que tem. Aqui é óbvio, você que tá na área sabe disso. Aqui o cara entrou. Ou tem resultado, se não tiver resultado. Cara, eles trocam mais do que roupa. É simples. Certeza. Então, eu acho que fica muito claro o que você está dizendo. Cara, o cara quer resultado. E a gente sabe que antes de um resultado vem um trabalho. Como é que o cara desenvolve um trabalho se ele não tem tempo para desenvolver o trabalho? Então eu que não tenho muita experiência fico olhando para isso e falo, cara, é uma loucura. Eles girando, parece um cachorro virando em volta do rabo, assim. E meio que parece que vai na sorte. Uma hora que encaixou e deu, acertou, ganhou. Mas o cara não tem tempo para fazer um trabalho. O cara não tem... Eu acho que talvez na Europa isso é um pouco diferente, né? Eu vejo alguns casos de treinadores que estão há bastante tempo. Acho que tem um pouco mais de paciência, né? É o que eu falo, que tem muita gente que quer plantar semente e colher fruto no mesmo dia. Exato. Não vai acontecer. Exato. É um processo, demora. E você tem que regar todos os dias. Então, para você encontrar a mão... A semente não pode ficar seca, mas também você não pode colocar muita água. Então, é isso para mim que significa você vai aprendendo. Com a dosagem. No verão, você vai colocar um pouquinho mais de água, no inverno, um pouquinho menos, na primavera, talvez um pouco mais. Então, você vai aprendendo que as coisas não acontecem do dia para a noite. Por isso que a gente falou aqui da disciplina. Claro. É você ter a disciplina de continuar, mesmo passando pelas adversidades, pelas dificuldades. E é algo que no Brasil, infelizmente, você não vê. Claro. Eles querem mesmo, não só que plantar a semente, colher o fruto, mas também que o fruto já esteja na loja no mesmo dia. Então, vai demorar. Demora. Não acontece assim. E acho que aqui ainda tem essa questão, se não acontecer, você é punido. Isso é fato, né? Além de querem isso, se isso não acontecer, você vai ter uma punição, que no caso da profissão do treinador é mandar embora, né? Com certeza. Embora, chama outro e... Chama outro que resolva o que você não conseguiu. Exato. Exato. Mas pode passar, por favor? Acho que tem mais fotos aqui também no time. Isso foi... O nosso time, a gente chegou... Se nos Estados Unidos existisse... a promoção e o descenso, você ser promovido para a segunda divisão, a gente teria chegado. Legal. A gente chegou na final do campeonato nacional, a gente tinha os menores salários da liga e a gente conseguiu chegar na final do campeonato nacional através de muito esforço. Legal. Muita determinação. Eu trabalhei muito a mentalidade dos jogadores. Eles entravam nos jogos acreditando que era possível. Mesmo que as circunstâncias não fossem favoráveis, o nosso time nunca desistiu. E esse momento específico, a gente estava perdendo o jogo de 2-0. Olha. E eu lembro que eu olhei para o meu assistente, depois de um lance que para mim mudou o jogo, eu olhei para ele e falei, nós vamos ganhar esse jogo. Ele falou, você tá louco, tá 2-0 pros caras. Eu falei, calma, tenha calma, vai acontecer. 2-1, 2-2, ganhamos o jogo de 3-2. Olha que legal. Então esse foi um momento aí que para mim é inigualável, né? É marcante realmente. Que legal. Você conseguir algo que, mesmo que a situação pareça desfavorável, continua. Acredita que
uma hora dá certo. E eu acredito que trabalhando a mentalidade como você está me falando da equipe, prevalece muito mais o espírito de grupo, o espírito de equipe, todo mundo mentalmente forte, independente de talentos ou do contra o talento que você tá, isso vence e é natural de acontecer, né? Então vale a pena investir. Vale muito a pena. Que porque legal. é o que eu falei antes, muitas pessoas acham que só o talento é necessário. O talento é importante? Sim, claro. Muito importante. Mas se você não tiver não só a mentalidade vencedora, como as rotinas, os hábitos que te levam a acreditar, no momento de dificuldade, que legal, você vai chegar a desistir. Infelizmente, é o que a maioria das pessoas não conseguem. É você passar pelo momento, tá um pouquinho conturbado ali, o que eu faço? Não desiste. Claro, Continua. É essa hora que você precisa estar preparado. É essa hora que eu falo. Seja 1% melhor do que ontem. Não precisa fazer nada mirabolante. Claro. Mas precisa ser feito. Porque com você fazendo, você vai aprendendo a lidar com a sua mente, com os seus pensamentos. É você saber que você tem controle sobre eles. Eles não têm controle sobre você. Que legal. Só que esse é o caminho. Isso demora. Claro, isso é com o tempo. Tem que ser trabalhado. Isso é com o tempo. Isso tem que ser trabalhado. Pode passar, por favor, Rafa? Tá aqui no vestiário. Isso aí também é uma foto que representa, para mim, o que é você conseguir ensinar os jogadores não só a parte técnica, a parte da mentalidade, mas também a parte tática. Aí são o que nos Estados Unidos chamam os X's and O's. É o xizinho e a bolinha ali, ó. Você realmente preparar a equipe para ganhar. A gente não conseguia, muitas vezes, treinar o tanto que as outras equipes treinavam. Então, muito aí o que a gente fazia era... Todo mundo sabia o papel deles dentro da equipe. Mesmo os jogadores, tinha alguns que já passavam dos 30 anos... Um dos meus valores é a honestidade. Então, eu chegava para eles e falava, hoje você não vai sair jogando, mas eu preciso de você por 10, 15 minutos. Então, você saber o seu papel. Claro. O seu papel dentro da equipe e o seu papel dentro do jogo. Contribuir da melhor maneira que você pode. Contribuir da melhor maneira. Mesmo que aquele dia seja 10, 15 minutos, mas que sejam os melhores 10, 15 minutos que você possa. Claro. Então, é sempre esse o intuito que eu sempre ensino para todo mundo. Vai jogar 5 minutos, mas que sejam os melhores 5 minutos da sua vida. Sim. É isso. Que legal. Pode passar, por favor? Olha só. É isso aí, você fazer o que você gosta. Né? Tá feliz ali, né? Fazer com um sorriso no rosto. Vou ser sincero que esse agasalho que você tá usando remete muito à Argentina. Eu não sei se ou é coincidência. Não é. Mas isso aí era do nosso clube lá. Mas remete pelas cores, pelo jeito. O preto e cinza era uma das nossas cores. Mas isso para mim representa realmente você fazer o que você gosta. Legal. Você fazer o que você tem paixão, fazer com um sorriso no rosto. Claro. Você fazer algo que não só você tenha um impacto, mas que você tenha um impacto na vida de outras pessoas. Com certeza. E o esporte você consegue fazer isso muito. Show. Pode passar, por favor, Rafa? Aqui novamente, você no campo, né? E fica muito debaixo de sol, né? Pra quem gosta de tomar sol, uma maravilha. Pra quem gosta de sol, é isso aí, ó. Essa foto eu coloquei especificamente para também falar para todo mundo, tenha calma. Claro. A minha mão aí tá falando, calma. Vai passar por dificuldades? Vai. Mas calma. Calma que uma hora você consegue. Não desista, não muda de ramo, não joga tudo para cima, continua ali, segura a direção, não deixa ir muito para a direita, nem muito para a esquerda, tenha calma que as coisas se ajeitam, tenha fé que com certeza, um pouquinho por dia. Legal, pode passar, por favor? Tá aqui, você bem novinho, né? Bem novinho, que eu falei que eu tive o privilégio de trabalhar com... Para mim, pelo fato de eu ter trabalhado com ele...
É o melhor que tem, é o Romário. Ele é bem polêmico, ele tem umas declarações que são incisivas e, obviamente, foi um cara que, na hora do vamos ver, decidia muito. Eu acho que mentalmente eu não tenho o privilégio de conhecer, mas me parece que mentalmente é um cara muito forte, porque quando você assume compromissos públicos, existem duas vertentes, né? Ou você cumpre aquilo que você está falando, vai lá e resolve, ou você vira motivo de piada para as pessoas. Isso sempre me chamou a atenção nele. Ele é um cara que não tem medo de publicamente ali se comprometer. E todas as vezes que foi acionado, foi lá e resolveu, né? Então a imagem que eu tenho dele é essa, é um cara que põe publicamente o que ele pensa e vai lá e resolve, né? E é óbvio que você gera com dois sentimentos. Tem gente que ama quem é assim e tem gente que odeia porque, eu acho que não precisa ser dessa maneira. Você trabalhou mais próximo, pode ter sentido isso. Uma das razões de eu ser muito fã dele é a autoconfiança. Sim. Que algumas pessoas pode ser um pouco confundido com a arrogância. Exato. Mas o fato é que ele acredita nele mesmo. Sim. Independentemente do que esteja acontecendo no mundo, fora, no jogo, no juiz, no campo, no adversário, ele acredita que se ele tiver uma chance, ele vai conseguir. Que legal. Então, ele confia nele mesmo. E isso é algo que eu aprendi não só com ele, mas com a vida em geral. Faça o que esteja no seu controle. A vida não é o que acontece com você. É como você reage ao que acontece com você. É o que você falou agora há pouco. Que é o que você ensina. A gente pode fazer a coisa do mesmo jeito. Mas se não deu certo, o jeito que você encara e o jeito que eu encaro é diferente. Sim, exatamente. Então, quando você começa a aprender, não deu certo, não tem problema. Continua. Exato. Não desiste. Mas continua. Essa questão do compromisso público dele, eu acho que em qualquer área é muito forte isso, porque eu acho que o cara, por mais que ele tenha autoconfiança, esse compromisso público instiga ele nessa autoconfiança ainda mais. É do tipo, cara, agora eu já falei. Agora eu já falei e eu vou precisar ir lá e fazer acontecer. Então, eu acho que sabendo trabalhar, isso é muito positivo. E como você disse, precisa ter muita sabedoria, porque pode ser interpretado de duas maneiras. E que a gente sabe que a pessoa muitas vezes não está sendo arrogante. É apenas uma autoconfiança daquilo que tem em si e diz, cara, eu vou resolver e ponto. Muito legal. Pode passar, por favor? Fase boa. Olha, quem que é esse? Esse jogo, para mim, foi muito especial. Tá. Esse é um menino que passou pelo meu clube da Califórnia. Desde menininho, começou com a gente com 11, 12 anos. Era da seleção americana. Chegou no profissional. Olha só. Fez faculdade. E esse jogo específico... Eu moro hoje perto de Orlando, eu fui até Miami, ele jogou contra o Messi. Tá. O Messi hoje joga nos Estados Unidos. Sim. E esse jogo, o time dele ganhou do time do Messi. Que legal. E ele participa do meu programa de Mindset Coaching. Ele foi um dos primeiros que eu comecei a trabalhar. E desde que eu comecei a trabalhar com ele nenhum dia ele pulou em trabalhar nele mesmo. Hoje, o que a gente trabalha junto, ele escreve todos os dias. Ele conversa com ele mesmo, os sentimentos, os pensamentos, ele tem um diário, ele escreve no diário. Então, esse dia foi um momento marcante na minha carreira de eu poder ter ajudado tanto alguém que chegou no mais alto nível do futebol americano. Sim. Ele hoje joga por esse time, é o FC Cincinnati. Eles foram campeões o ano passado da temporada regular da MLS. E eu vivenciei esse momento. Que legal, ele me deu o ingresso para ir no jogo. Eu fui, acompanhei ele bem de pertinho, vi ele jogar contra o Messi. Então foi realmente um momento marcante, um sonho realizado de você ver e você acreditar que é possível. Eu acho que tudo isso que você está me falando em relação principalmente desse atleta, eu acho que a gente pode traduzir de uma maneira, talvez, se você concordar, assim, você fez parte de tudo isso que está acontecendo, você faz parte do que está acontecendo, ali é o resultado daquilo que você está promovendo. Então, cara, eu estou te promovendo isso e agora eu estou vivenciando esse resultado, que é ele já participando e colocando em prática, né? Então, isso é muito bacana, isso é muito legal e claro, dá um prazer gigantesco, né? Toda vez que você faz parte
parte de algo que está acontecendo, a tua parte prazerosa, a recompensa muito mais, às vezes, do que o próprio financeiro. Eu tenho certeza que isso dentro de qualquer ser humano é muito forte, né? Com Nem certeza. sempre é o dinheiro. Mas, Com cara, eu fiz certeza. parte daquilo que está acontecendo. Eu ajudei, eu coloquei 1%, 2%, 3% no que aconteceu ali. Isso é muito legal, cara. É o que eu falei antes. A semente disso aí foi plantada muitos anos antes. Claro. E isso aí, para mim, foi a colheita do fruto. Sim. Então, demorou, mas chegou. Chegou uma hora que foi possível alcançar. Então, é realmente isso. É um ciclo de você começou e você ainda faz parte de algo que ajuda as pessoas, que muda a mentalidade, muda o jeito de você ver as coisas, de você entender que é possível você chegar. E você tem que ter fé, você tem que acreditar em você mesmo, independentemente da Claro. situação que Claro. você esteja passando, que é possível você Legal. chegar. E esse exemplo aí para mim é o que hoje é o atleta que eu realmente tenho um carinho muito especial, porque ele passou por todas as etapas. E dentro do programa, hoje, ele funciona mais online, né? Você faz esse O programa trabalho todo online. todo feito online. Legal. E a gente falando de futuro em relação ao programa hoje sendo online, a ideia é transformar em algumas coisas ou encontros presenciais, ou você pretende seguir só nessa questão online? Mais para frente eu gostaria de fazer algo presencial também, Tá. para trabalhar realmente a mentalidade, fazendo algumas coisas que eu faço na minha vida, por exemplo, acordando bem cedo para vencer a voz da desculpa, você conseguir ficar numa banheira de gelo, por exemplo, por 10 minutos, você ter realmente um controle mental. Tá. É algo que eu tenho o sonho de fazer, mas ainda não estou lá. Eu estou ainda fazendo o meu passinho diário. Como eu falei antes também, uma das razões de eu estar fazendo isso online hoje é para me dar uma liberdade Claro. mais de tempo, para quando os meus filhos estiverem perto eu poder acompanhá-los, o que eles estão fazendo, levar na escola, buscar na escola, coisa que eu já fiz antes e quero voltar a fazer quando eles estiverem mais perto de mim. Legal, bacana. E eu acho que a melhor forma da galera encontrar você para entender isso melhor é pela rede social, né? Depois a gente vai deixar a questão do Instagram, ali todo mundo consegue. No Instagram eu estou mais ativo. Né? Exato. Ali a galera consegue te encontrar e aí consegue entender isso um pouco melhor. E, obviamente, nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que são mais de 300 milhões de pessoas, se eu não me engano, e a possibilidade é muito grande. O material humano é muito grande, né? Você tem muitas pessoas, você tem muita gente necessitando desta informação e acho que isso é um campo fértil para se trabalhar lá. O que você imagina disso nos próximos anos? Os Estados Unidos tem um dizer lá que fala que é a terra da oportunidade. Legal. E realmente é. E isso é algo que um dos meus sonhos é não só trabalhar com atletas, mas para todo mundo que precisa de um pouco de ajuda hoje em relação a essa parte da mentalidade, de você entender quem você é, os seus sentimentos, as suas emoções. Hoje, as mídias sociais, se bem usadas, elas podem ser realmente algo que pode mudar a sua vida, mas, infelizmente, para o lado negativo também. Claro. Tem muito bullying, tem muita gente que usa a mídia social para colocar as pessoas para baixo. Então, hoje, na minha concepção, é você entender que a mídia social faz parte da sociedade. Não tem como você evitar falar para alguém, não, vou tirar seu telefone, você não vai fazer parte disso. Que eu ouço muita gente. Para mim, a minha concepção é você ensinar as crianças de hoje em dia, os adolescentes, o que eu faço? Se alguém estiver falando mal de mim, aquilo está dentro da pessoa que está falando, não está dentro de você. É o que a pessoa está expressando. Então, as pessoas têm liberdade de expressão. É o que a gente já falou antes, depende de você ou deixar com que aquilo te ofenda ou não. Claro. É você aprender que se a pessoa está falando alguma coisa, está falando mal de você, isso está dentro dela, não está dentro de você. Claro. É você aprender
continua na sua batalha, no seu caminho, na sua luta diária, e não deixe com que as pessoas influenciem no que você vai fazer. Claro. Eu não tenho como controlar o que alguém vai falar sobre mim, mas eu tenho como controlar a minha reação sobre o que as pessoas vão falar. Então, hoje, você pode usar a mídia social. A gente vive numa fase que o YouTube é de graça. Claro. Se você quiser aprender algo, você pode aprender. Você pode colocar algumas horas por dia para aprender o que você buscar hoje no Google, no YouTube, no ChatGPT, inteligência artificial. Então, aprenda a usar isso no seu favor e aprenda com que isso te eleve, com que isso te ajude a você ser uma pessoa melhor hoje do que você foi ontem. Não deixe com que os comentários de pessoas que não te conhecem, que nunca te viram, que não sabem da sua história, não sabem de onde você veio, até onde você chegou e o que você está passando, ela não tem ideia de quem você é. Então não deixa com que isso te ofenda. Se ela está falando isso, o problema está com ela, não está com você. Claro. Então, não se deixe ofender pelo comentário dos outros, pela negatividade dos outros, pela negatividade do mundo. Tem muita negatividade porque as pessoas não se conhecem. Claro. As pessoas não sabem quem elas são. As pessoas hoje, infelizmente, elas não têm propósito. Quando você não tem propósito, você pegou o carro, está dirigindo sem rumo. Quando a gente tem rumo, quando você sabe aonde você quer chegar, quando você tem um objetivo, um propósito, a vida tem mais graça. Claro. Então você achar qual é a graça na sua vida. Exato. Que legal. Muito bom te receber aqui, ouvir tudo isso e ver que depois de muitos anos, com certeza, eu acho que toda essa bagagem te ajudou demais, te desenvolveu e te trouxe aqui com muito conhecimento, né? Muita propriedade para falar de tudo isso. E eu acho que isso é muito legal. Eu acho que contribui demais para quem está assistindo, para quem está ouvindo. Com certeza faz essas pessoas poderem ter uma reflexão maior sobre a vida, sobre comportamentos. E ajuda muito, né? Eu acho que o que mais a gente hoje vê numa sociedade são essas pessoas precisando de ajuda. Sim. Então, quanto mais a gente puder levar informação, a gente com certeza vai estar ajudando muita gente. Esse é o nosso propósito aqui, sempre entrevistando, conversando com pessoas, para que quem assista possa se encher de informação cada vez mais, né? Agora deixa eu fazer uma coisa aqui bem desafiadora para nós, né? A tentar alguma coisa em inglês aqui, né? Eu digo que um dia eu vou falar isso de acordo. Você já me convidou para estar indo lá. Agora o pessoal vai saber, porque eu cheguei ontem no evento, eu fiz um evento ontem, e eu falei que tinha me convidado para ficar 3 meses lá. E o pessoal fica bravo, porque o pessoal tem medo que eu vou embora daqui e vou largar eles. Agora eles vão saber quem convidou. Fica mais fácil, né? Você já falou, não, vem para cá, fica comigo 3 meses aqui que você vai aprender a falar o inglês, né? Prometo que um dia eu vou conseguir. Quem sabe eu não fico lá um verão que a gente fala, né? Uma temporada. Quanto dura lá o... 3 meses. 3 meses? 3 meses. Então é um verão, o tempo né? exato. Uma primavera, acho que é uma primavera que o pessoal uma primavera, né? O tempo exato. Pode Pode ficar. Volto falando, né? Com certeza. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá, Thales, vamos se arriscar aqui um pouquinho para ver se a gente consegue, né? Falar um pouquinho esse inglês. Aí te fazer uma pergunta para você deixar aí um recado para a galera aí, para a galera poder se inspirar. Acho que tem muita gente não só no Brasil, mas a galera lá fora que te conhece, né? And fine words. So to me, regardless of what you are going through right now at this very moment, keep on going, keep on trying, keep on fighting. Don't give up. It is not easy. The road is made of obstacles that will eventually become the way. If you keep on going, if you keep on believing that it is possible, it becomes possible by your effort. And this comes from someone that has left his home country, has lived in the US now for over 20 years, has started over time and time again. So if you continue going, if you continue to win your daily battle against yourself, against your fear, your excuses, it is possible. One day at a time, 1% at a time. All right, man. Thank you.
Quer que eu Very traduza good. mais ou menos? Por favor, acho que vai Então, o que eu ajudar não falei só eu, é para que, todo mundo. independentemente do que você esteja passando hoje, nesse momento, você tem que acreditar. Você tem que acreditar que é possível. E eu falo como alguém que deixou o país de origem, foi para outro país, vive lá há mais de 20 anos e já recomecei diversas vezes. E o que eu tenho é a crença. Eu creio em mim mesmo. Independentemente do que esteja acontecendo, se tiver que recomeçar de novo, deixar tudo para trás, não tem problema nenhum, porque eu confio em mim, que depende de mim. Top. Eu sou uma pessoa muito disciplinada. Então, eu venço a minha batalha contra eu mesmo. Top. Esse é o meu lema. Todos os dias, eu sempre falo para os participantes do meu programa, amanhã o sol vai nascer. Isso eu tenho certeza. Faz 4,5 bilhões de anos que o planeta Terra existe. Amanhã o sol vai nascer. Amanhã eu vou ser melhor que eu fui ontem. E se você realmente fizer isso todos os dias, você vai ter resultado. Não tem como. Tem uma frase do Joel J que ele fala: o trabalho devolve. E devolve. Só que não é no nosso tempo. Claro. O que depende de você é você fazer todos os dias. O resto, se você tiver fé, se você continuar acreditando, acredita em Deus, Deus ajuda. Mas faça a sua parte. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que é sensacional, uma mensagem maravilhosa para a galera. E você tem muita razão em tudo isso que você está dizendo, né? E eu acho que nesses pontos talvez estejam as maiores dificuldades de todas as pessoas. O maior inimigo somos nós mesmos contra nós, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso. E uma das coisas que eu mais desejo é que você prospere muito, que você cresça nessa área, que você possa ajudar muita gente, né? Você é um cara super dedicado, a sua história mostra isso. Continua assim, já deu certo e as coisas vão acontecer cada vez mais. E conta com a gente está aqui. Vou te fazer uma pergunta que eu acho que não tem como não te fazer e muita gente te faz, né? É uma pergunta até simples, mas todo mundo que está fora recebe isso o tempo todo, né? Voltar não. Voltar para morar, eu acho difícil. Tá. Mas para visitar, para passar um tempo, eu acho que sim. Ok. Meus filhos são a razão do meu viver hoje. Então, algo que eu quero proporcionar para eles é a segurança de você viver nos Estados Unidos especificamente. Eles não sabem o que é assalto, nunca se preocuparam com isso. Então, a segurança para mim é algo... seria difícil eu voltar com um filho pequeno. Mas quem sabe, quando eles estiverem aí na faculdade, bem criados, então, quem sabe eu não volte. Eu acho que uma coisa que a gente pode falar, né, Brasil é maravilhoso. Eu já estive por diversas vezes lá, é encantador, é incrível, mas eu não sou do brasileiro que taca pedra aqui, que jamais. Eu acho que a gente tem vários problemas, obviamente, mas é indiscutível o país que a gente tem, é indiscutível as coisas maravilhosas. E os problemas a gente espera que eles vão se resolvendo, melhorando, né? E óbvio que essa realidade de tudo que você colocou é diferente, você vive num local totalmente diferente. Mas aqui é encantador, né? E todo brasileiro tem essa, mesmo que ele já olhe com aquele não vou voltar, mas sempre tem poxa, lá é bom também, né? Cara, a gente pudesse juntar as duas coisas, né? A segurança e o país. Tem legal. O sentimento de você estar em casa. Claro. Para mim, sempre vai ser aqui. Foi onde eu cresci, foi onde eu tenho as minhas maiores amizades. Eu vou pegar uma frase sua saindo, sábado a gente esteve junto numa confraternização, eu vou pegar a tua última frase, onde você olhou para mim e disse assim, olha, eu jamais vou ter isso onde eu moro hoje. Eu posso ter tudo, mas isso aqui eu não vou ter porque são vocês, a gente foi criado aqui, a gente vivenciou, então eu posso ficar quantos anos eu quiser, lá eu não vou ter isso. Então acho que é isso que toca quem tá lá fora, né? Exatamente. Você nunca vai ter um amigo de infância morando fora. Eu mudei para os Estados Unidos quando eu tinha 24 anos. Então eu não vou ter essas amizades, mas é o equilíbrio. São escolhas também. São escolhas, é o que você acaba
balanceando o que vale legal. e o que não vale a pena. Thales, quero te presentear. Esse é um presente nosso, uma caneta personalizada para que você leve muito ao obrigado. United States com muita energia boa aí para te ajudar, que você feche contratos maravilhosos Se e toda vez Deus que você quiser. olhar para ela, você vai lembrar da gente. Vou usá-la e Use. também queria agradecer o convite. Eu sou seu fã. Obrigado. Admiro muito o seu trabalho como profissional, mas também como pessoa. Como a gente já se conhece há muitos anos e a gente se reconectou através de mídia social e tudo, Claro. eu virei ainda mais seu fã e parabenizar você, tanto como a Paloma, pelo trabalho que vocês fazem. E você faz algo que você leva a informação para as pessoas gratuitamente. O que você faz aqui é o que eu falei antes, o YouTube é de graça. Claro. Você ter um podcast desse é de graça. Então, o acesso à informação, o acesso que você proporciona ao conhecimento, eu só espero que todo mundo que esteja assistindo faça uso disso. Claro. Pega as lições aqui e aplica na sua vida para você conseguir algo mais, para você usar alguém como você como exemplo de seguir alguém que conseguiu, que chegou lá, que ainda está fazendo, que ainda busca melhorar, que sabe que, apesar de ter um sucesso grande, ainda continua ajudando os outros. Obrigado. Sabe que o pedaço do bolo é grande para todo mundo. Claro. Todo mundo pode ter acesso a isso. Então, queria outra vez te agradecer pelo convite. Obrigado, querido. E agora, publicamente aqui, também convidá-lo para ir para os Estados Unidos. Então, Bora. Se ele sumir por um tempo aqui, você já sabe onde ele está. está. É que ele tá, né? Se quiser me ver, vai lá. Vai lá. Que maravilha. Não, vai dar certo. Eu acho que esse ano a gente se vê. Talvez aí numa passagem um pouco mais breve, mas a gente se vê sim. A gente tem por hábito aí uma vez por ano tá indo, então agora no segundo semestre logo eu te mando mensagem qual é o período que eu vou para lá e lá a gente vai se encontrar. Se Deus e quem quiser. sabe aí num prazo curto, de repente, passar uma temporadinha, alguma coisa ali. E essa questão da língua, eu tenho total noção da importância disso e acho que isso faria muita diferença para mim. Então, eu preciso. Já tenho como fluência o espanhol também, a gente já entende um pouco essa questão da língua e sabe que você precisa vivenciar lá, tá lá. E acredito que em algum tempo ali dá para aprender bastante coisa. E te agradeço o convite e as portas abertas para poder estar lá, né? Eu acho que essa troca é muito legal. Com certeza. Obrigado. Valeu. Você. Muito obrigado, viu, querido? Valeu. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco e ter aceito o convite. Galera, é isso. Finalizando mais um episódio do nosso querido podcast. Hoje recebendo o Thales Peterson aqui. Ele que é treinador de futebol, mindset coach, uma pessoa maravilhosa. Ensinou muita coisa aqui. Parabéns para você que esteve até aqui conosco, que aprendeu, que assistiu, que chegou até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aí os seus comentários, o seu like no vídeo. Coloca comentário aí embaixo também e ativa as notificações. A gente vai deixar aqui a rede social do Thales também para você poder seguir ele lá no Instagram, entender um pouco mais de todo esse trabalho lá e acompanhar o dia a dia, que é muito legal. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos e até a próxima.